Vamos lá, doutora Valéria Aoki, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente hoje para falar sobre as dermatites bolhosas autoimunes, né? Uma doença que eu acho que pouca gente conhece, mas que a senhora é uma especialista nela. Então, eu queria aproveitar e começar o nosso papo perguntando, afinal, o que são as dermatites bolhosas autoimunes e como elas se classificam. Bom, olá a todos, eu sou a Valéria Ock, trabalho como dermatologista aqui na Universidade de São Paulo, no Departamento de Dermatologia, e sou a diretora do Laboratório de Imunopatologia Cutânea. Então, acho que esse assunto é muito importante, porque as dermatoses bolhosas autoimunes são doenças que são raras, elas não são frequentes. Mas o diagnóstico preciso é muito importante, porque ao se fazer o diagnóstico precoce, nós conseguimos também coibir muitas vezes a progressão da doença, que pode ser fatal. Hoje nós temos recursos diagnósticos que eu acho que cada vez mais estão melhorando e estão mais acessíveis ao público, né, ao médico, aos pacientes. Então, nós podemos classificar essas doenças como dermatoses que, na verdade, driblam o nosso sistema de tolerância. Então, todos nós temos um sistema de defesa que vai reconhecer moléculas estranhas, que é o nosso sistema imunológico. Quando você tem uma doença autoimune, independente do órgão de choque, quer seja a pele ou outros órgãos do nosso corpo, você tem uma perda dessa tolerância. Então, você passa a reconhecer, nós chamamos de antígenos, então, que podem ser proteínas, geralmente, que são nossas. Elas passam a ser vistas como proteínas estranhas. Então, existe uma perda dessa regulagem, desse policiamento, então, da nossa defesa. E são doenças, as bolhosas, pelo menos, elas podem ser tranquilas, mas elas podem evoluir até para formas graves. Então, elas podem ser classificadas de acordo com o nível de formação de bolha. Então, o que leva à formação da bolha? Uma perda da adesão entre as células. No caso da pele ou das mucosas, estas bolhas, elas podem ser intraepidérmicas ou intraepiteliais, então elas ficam nas camadas superiores do revestimento, né, cutâneo, ou elas podem ser subepidérmicas, então elas ficam abaixo de uma linha de transição que se chama zona da membrana basal. Claro, quanto mais profunda a bolha, maior a chance de deixar sequelas ou cicatrizes. São bolhas mais profundas. É o mesmo raciocínio de uma queimadura. Quanto mais superficial a queimadura, quanto menor o grau, mais superficial será a bolha, porque ela terá menos camadas no teto da bolha. Então, a primeira classificação destas doenças é o nível de clivagem, o nível de separação, certo? Então, elas podem ser dentro da epiderme ou abaixo, então, extrapolando a epiderme, ou epitélio. Uhum. E a senhora está dizendo que são bolhas. Visualmente, elas se parecem com outras doenças e por isso talvez o diagnóstico seja difícil de ser feito? Exato. Estes autoanticorpos, eles vão reconhecer essas proteínas que estão na nossa pele ou na nossa mucosa. E os anticorpos, em geral, são da classe IgG ou outros subtipos, então, pode ser da classe IgA ou até contra complemento, e o autoanticorpo, ao se ligar à proteína, isso vai causar uma perda de adesão, e podem ser vesículas, que são bolhas muito pequenas, até 1 centímetro de diâmetro, ou bolhas, que são acima desse tamanho. E se você pensa em bolha, qual é a primeira ideia que vem à sua cabeça? Queimaduras, né? Então, traumas físicos, químicos, mecânicos, reações alérgicas, podem dar bolhas, não é? Às vezes, existe um quadro que se chama dermatite envenenada, que é uma dermatite de contato com plantas, isso pode ocasionar bolhas. Ou infecções, por exemplo, infecções por herpes,
não é? Acho que é uma outra causa, assim, muito frequente. Então, antes de chegar no diagnóstico das dermatoses bolhosas autoimunes, nós temos que pensar nas causas mais comuns, mais frequentes. Então, muitas vezes, são diagnósticos de exclusão. Então, nós vamos mais ou menos por aí. E como outras doenças autoimunes, a causa ainda não é completamente esclarecida pela ciência ou já se sabe? Não, o que leva à formação da bolha é essa produção desses anticorpos, esses autoanticorpos que reconhecem as nossas próprias proteínas. Agora, o que desencadeia esse processo, existem várias hipóteses. Então, existe o componente genético, isso seguramente. Então, se você tem uma certa carga genética, então são os HLAs, você pode ter um maior risco, né, de desenvolver a doença. Isso é um fator. Agora, aqui no Brasil, por exemplo, nós somos um país endêmico para uma das formas dessas doenças, que é o pênfigo foliáceo, uma forma endêmica, que é popularmente chamada de fogo selvagem. Então, aqui no Brasil, é uma doença muito frequente, e ela é muito mais rara no mundo inteiro. Né? Na forma endêmica, por exemplo, fatores ambientais interferem muito no desencadeamento dessa doença. Então, servem como gatilho. Então, por exemplo, exposição contínua a picadas de insetos. Isso pode ser um fator. Para as outras doenças bolhosas autoimunes, pênfigo vulgar e as do grupo de bolhosas subepidérmicas, muitas vezes infecções, vacinação. Isso pode desencadear, servir como gatilho para início dessa produção. A senhora comentou que existem regiões onde essa doença de pênfigo é endêmica. A gente consegue geograficamente determinar onde isso acontece? Sim, desde o primeiro caso descrito dessa forma endêmica aqui no Brasil foi no começo do século XX, em 1903. Então, um dos autores, ele era do Rio de Janeiro, Carandiru Paes Leme, descreveu pela primeira vez 2 casos de pênfigo foliáceo. Né? Então, esses doentes, quais são as características? Primeiro, que eles são doentes jovens, e às vezes população pediátrica, crianças. Segundo, vários membros da família podem ser acometidos, porque moram na mesma região, além de ter uma genética similar. Tá? Então, no começo, quando foram descritas as primeiras formas da doença, os investigadores achavam que era uma doença infecto-contagiosa, porque, veja, atinge crianças, né, muita gente da mesma família, que coabitam na mesma região, então eles pensavam que fosse realmente uma doença infecto-contagiosa, a semelhança de varicela, varíola, né, acharam que fosse algo relacionado a um vírus, uma bactéria. Então, no começo, o foco era esse, tá? E as regiões mais comuns, quais eram? Não eram na costa, elas eram regiões do interior do país, então áreas rurais, onde havia muito desmatamento. Aqui no estado de São Paulo, por exemplo, uma das áreas mais afetadas foi a região próxima de Jundiaí, onde existia a Companhia Melhoramento de Papéis. Então, quando foram desmatando essa região, essa doença foi eclodindo. Então, hoje, os focos maiores são região centro-oeste, os estados do Mato Grosso do Sul e Goiás. Mas isso tem uma história bem interessante. Quanto mais se urbaniza a região, mais a doença vai desaparecendo. Olha! Então, indicando que realmente existe algo no ambiente que possa desencadear a doença. E a senhora comentou estudar o nosso grupo, né? Ele foca Nossa, é extremamente interessante. Existe já um cálculo de incidência, então, no Brasil? Ele é um pouco mais elevado ou ela ainda é uma doença rara? Não, na verdade, se você for pensar em todas as doenças bolhosas autoimunes, a prevalência é meio similar, tá, para todas. São doenças raras, né? Agora, o fogo selvagem, que é essa forma endêmica, em algumas regiões a prevalência é alta, ela chega quase a 4% em algumas regiões endêmicas. Então, algumas aldeias indígenas do Mato Grosso do Sul, por exemplo, as regiões do interior de Goiás, então, depende da região, tá?
Então, lógico, se você for para o hemisfério norte, onde essa doença é rara, não vai ser a sua primeira hipótese, né? A chance de você encontrar um doente com pênfigo foliáceo é difícil, mas você tem que pensar. Agora, aqui no Brasil, muitas vezes, dependendo de onde você estiver, se você vir paciente com bolhas, uma determinada clínica, vai ser a primeira hipótese. Além das bolhas, quais outros sintomas ou sinais eles possuem? Então, o primeiro diagnóstico é a formação de bolhas. Então, você vai ver se a bolha ela é superficial ou profunda, né? Então, se o paciente chegar para você com poucas bolhas, isso significa que a bolha é superficial, porque tem poucas camadas no teto. Agora, se ele já vier em consulta para você com muitas bolhas íntegras, significa que a bolha é subepidérmica. Então, esse é o primeiro passo. Segundo, existem várias formas clínicas? Existem. Então, o pênfigo foliáceo, que é essa forma de pênfigo onde a clivagem é mais superficial, que tem a forma endêmica, clinicamente, às vezes, o paciente não tem bolha, ele tem como se fosse uma erosão, uma ferida assim, na pele, tem formas localizadas, mas tem formas que são pelo corpo todo, generalizadas. E tem formas que nem tem bolha, elas têm, às vezes, só um vermelhão na pele, que nós chamamos de eritrodemia, ou lesões que não são bolhas. Então, às vezes, a clínica pode ser variada e, às vezes, é difícil fazer um diagnóstico. Em alguma região específica aparece mais? Talvez braços, pernas, regiões que se movimentam? Então, aí depende da doença. O pênfigo foliáceo, você vai ter acometimento da face, do tronco anterior, principalmente, áreas expostas ao sol, áreas fotoexpostas, tá? E apesar de estar, às vezes, frente ao paciente muito grave, você nunca tem agressão da mucosa, você não tem lesões da mucosa, principalmente mucosa oral. Então, isso é um diferencial importante para outra forma de pênfigo, que é o pênfigo vulgar. Ele pode acometer mucosas, principalmente, e também a pele. Mas isso é uma diferença clínica bem importante. Tá? Com relação aos pênfigos. Com relação às outras bolhosas, existe uma doença que é o pemphigoide bolhoso, que das bolhosas autoimunes é a mais frequente até. Ela pode ter, às vezes, só prurido, só coceira. Ou, às vezes, o paciente pode ter lesões que parecem urticária, não tem bolha. Só tem uma lesão avermelhada, como se fosse uma picada de inseto, né, uma pápula vermelha que coça muito. Então, até, às vezes, você chegar no diagnóstico da formação da bolha, pode demorar. A senhora comentou alguns tipos, parece que são 4 os tipos principais, né? Além do... E eu tenho aqui anotado alguns, como doença de pemphigoide, pênfigo, epidermo... Então é assim, na classificação geral, nós temos as doenças intraepidérmicas. Então, todas essas são chamadas de pênfigos, tá? As formas mais comuns são 2, pênfigo foliáceo e pênfigo vulgar. Tá. Depois, nós temos as bolhas mais profundas, que são as bolhas subepidérmicas. Desse grupo, onde a bolha se faz abaixo da epiderme, nós temos o pemphigoide bolhoso, que é o principal, não é? E depois nós temos outras doenças que são voltadas contra outros antígenos. Então, nós temos, por exemplo, epidermólise bolhosa adquirida, e lúpus eritematoso sistêmico bolhoso. São doenças que reconhecem uma outra proteína bem abaixo do epiderme, que é o colágeno 7. Tá? Essas, diríamos assim, são as principais. E são doenças causadas por anticorpos da classe IgG. Tá bem. Mas nós temos também doenças causadas por anticorpos da classe IgA. Um dos exemplos é a dermatose bolhosa, por IgA linear, que parece muito pemphigoide bolhoso. Uma bolha tensa, abaixo da epiderme, mas que tem anticorpos IgA. Ela é até frequente em crianças, tá? E nós temos uma outra doença por IgA, que é uma doença que acaba tendo bastante repercussão, que é a dermatite herpetiforme. Por quê? Ela é associada à intolerância ao glúten. Pacientes que têm bolhas na pele, eles podem ter, às vezes, intolerância ao glúten e doença intestinal. Às vezes, a primeira manifestação de uma intolerância ao glúten pode ser bolhas na pele.
E aí é importante, porque o diagnóstico se faz através da pele. Então, com um simples exame cutâneo, né, uma biópsia de pele, você pode chegar a uma intolerância ao glúten, doença intestinal. E falando um pouco de testes de diagnóstico, então, depois da anamnese, da levantar a suspeita de que pode ser a doença, então, o primeiro passo é fazer a biópsia da pele? Ou existem testes? Então, antes da biópsia. Não. Primeiro, assim, o diagnóstico clínico, né? Então, pelo jeitão da bolha, você consegue ver o nível. Tá. Isso normalmente dá. E existem provas diagnósticas, clínicas, que vão fazer o sinal de Nikolsky, que é você, na verdade, provar que existe perda da adesão celular na pele. Isso é frequente nas doenças do grupo dos pênfilos. Tá? O segundo passo, a gente sempre vai pelo modo menos invasivo. Né? Tá. Então, o segundo passo é você fazer um exame que nós chamamos de citológico, como se fosse uma raspagem do assoalho da bolha. Nesse raspado, nós podemos analisar as células e, às vezes, a gente consegue fazer o diagnóstico de pênfigo. Tá? É o exame citológico que nós chamamos. E podemos até fazer imunofluorescência nesse exame já, para ver se você tem esse depósito de autoanticorpos ao redor das células. Então, até aí você não precisou fazer biópsia, tá? Mas nós precisamos, via de regra, biopsiar a pele para ver o nível de clivagem. Então, com uma biópsia, eu posso ver no exame anátomo patológico se a bolha é dentro da epiderme ou se ele é abaixo da epiderme. E, às vezes, pelo tipo de células inflamatórias, quando a bolha é subepidérmica, eu posso diferenciar não, mas pelo menos ter indícios mais de pemphigoide bolhoso, ou de uma dermatite repetiforme, ou IgA linear. Tá? Agora, até aí é um passo, mas hoje em dia eu acho que você fazer um diagnóstico de dermatose bolhosa autoimune sem alguns exames, como por exemplo imunofluorescências, eu acho que não cabe mais. Né? Hoje nós temos recursos, então nós podemos fazer a detecção de autoanticorpos contra as proteínas da pele, então, quer seja por imunofluorescência, quer seja por outros métodos imunodiagnósticos, como, por exemplo, imunoplot, ELISA, imunoprecipitação. Por quê? Esses autoanticorpos, eles estão depositados na pele, mas eles também estão circulantes. Então, essa é uma vantagem. Às vezes, tem pacientes, por exemplo, acamados, pessoas muito idosas, onde você fazer, às vezes, uma biópsia é difícil, né? Ou pacientes que já se submeteram à biópsia, não têm imunofluorescência, são muito debilitados, têm alguma imunodeficiência, você pode recorrer à coleta de sangue, análise desse soro e detecção dos autoanticorpos circulantes. Então, isso é uma vantagem. Mas o padrão ouro, hoje em dia, certamente é a imunofluorescência. Sim. Tá. De preferência ainda a cutânea, mas se você não conseguir, você faz a indireta. E a indireta você pode se utilizar de vários métodos. E os médicos, dermatologistas, patologistas, eles estão cientes desse tipo de exame? Eles conhecem? Então, esse é o outro estrangulamento, eu acho, do diagnóstico, porque eles sabem, com certeza, mas, por exemplo, no país como o Brasil, que é muito vasto, são pouquíssimos os centros que realizam imunofluorescência da pele. Por quê? Porque é um exame caro, você precisa de um laboratório com treinamento, e os equipamentos, os reagentes são caros. Então, é um exame ainda que é difícil, ele não é acessível a todos. Né? E o outro problema é que, diferente de uma biópsia de pele, onde você manda o exame para a análise histopatológica habitual, informal, primeiro porque esse exame pode levar mais tempo para ser analisado. Segundo, que em quase todo o país, você sempre vai ter um centro para análise desse material. Né, agora, imunofluorescência, esse espécime tem que ser acondicionado no meio de transporte específico para que ele não se degrade. Então, por exemplo, o nosso laboratório fornece esse meio
porque é um meio especial, ele não é um meio comum. Você pode adquirir. Então, isso já é uma outra dificuldade, né? Você tem que acondicionar esse material no meio apropriado. Segundo, são poucos os laboratórios que fazem esse exame. Tá? Então, na sua grande maioria, em hospitais universitários e em alguns laboratórios de patologia. Mas, às vezes, o próprio laboratório de patologia nos encaminha exame. Por quê? Custo-benefício é uma doença rara, certo? Ela não é tão frequente. O custo para você investir e montar um laboratório de imunofluorescência é alto. Entendi. Então, existe esse gargalo. Por isso, a importância, eu acho, de cada vez mais nós desenvolvermos técnicas que se possa fazer o diagnóstico através da coleta de soro. A única coisa que eu acho que atrapalha um pouquinho é que você não vê a agressão no tecido, né? Quando você detecta os anticorpos circulantes, você sabe contra qual proteínas esse anticorpo está se dirigindo, mas o fato de ter um exame positivo no sangue não quer dizer que você tenha agressão na pele. Entendi. Essa é uma outra questão. O ideal o melhor dos mundos é ter a análise completa. Mas se você não conseguir fazer a sorologia, pelo menos ter o exame cutâneo, tá? Sim, pelo menos como uma triagem, né? Porque aí você locomove o paciente, talvez, perto do centro. Isso é fundamental. Eu acho que a coleta do soro, ela é muito mais factível. Você pode coletar, você pode estocar o soro no freezer para uma análise posterior, né? Esperar que vários pacientes, por exemplo, tenham esses exames coletados e correr a reação de uma só vez. Então, existem muitas vantagens. Porque a gente está falando de um laboratório, me corrija se eu estiver errada, de biologia molecular, certo? Não chega. Pode ser de imunodiagnóstico. Imunodiagnóstico, tá. Não chega tanto. E a senhora percebe que a quem roda o teste, claro, já me contou que eles são feitos, em sua maioria, até em hospitais de referência, hospitais, escolas, centros de pesquisa, mas existe uma dificuldade de quem roda o teste também? É um teste difícil de ser feito? Você diz, então... Na bancada. Não, ele não é difícil, mas, por exemplo, a imunofluorescência direta, que é da pele, e a indireta, as técnicas atuais, é difícil o treinamento do profissional, porque o processamento do substrato para você correr a reação, ele tem que são criocortes muito finos, então, assim, leva tempo para você preparar o profissional. Para ele se especializar nesse tipo de... Não que a técnica seja difícil, mas exige um treinamento. É difícil cortar, não é fácil. Eu imagino, e camadas, né, finíssimas, eu imagino. É 4 micra, tá? É bem fininho. Por exemplo, num corte de exame anatomopatológico habitual, normalmente é 10 a espessura. Isso é menos da metade. Então, assim, tem que realmente ser um profissional treinado. Se a lesão é na mucosa, por exemplo, é mais difícil ainda, tá? É bem friável o tecido. Então, eu acho que o segredo de você ter um bom serviço de imunofluorescência é ter um técnico excelente. Agora, nas provas sorológicas, a leitura ela pode ser feita em máquinas. Por exemplo, um dos testes, que é o ELISA, você pode colocar numa máquina, um leitor. Isso se faz através da máquina e o profissional, o técnico, o médico, ele vai interpretar. Certo? É automatizado até que saia para a interpretação. Mas eu acho que, tomara, né, nós estamos torcendo para que todas as técnicas sejam aprimoradas, porque no futuro é automação mesmo, né, você ter tudo isso muito padronizado, mas ainda, por exemplo, para a leitura da imunofluorescência direta, que é feita no espécime da pele do paciente, ainda é o olho do leitor, né, do médico que analisa. Da imunofluorescência indireta habitual também. E tem muita gente interessada em entrar por esse aspecto das dermatoses bolhosas autoimunes? Existem profissionais que estão chegando agora que estão interessados em estudar mais essa doença?
Como eu te disse, Renata, são doenças órfãs. Então, eu acho assim, são doenças raras, né? Só que como elas são muito graves, eu acho que pouco a pouco nós estamos conseguindo conscientizar a população de que são doenças relevantes para você fazer um investimento, né? Mesmo em termos de terapêutica, eu acho que demorou até bastante tempo para que as pessoas percebessem que era importante você investir nessa linha de pesquisa. Por quê? Por exemplo, se você considerar tumores, não é? Tumores, eles incidem muito mais na população geral, certo? Então, com certeza, diabetes, né? Então, doenças onde você tem um grande número de pessoas afetadas. Mas eu vou te dizer que é importante porque uma das formas de pênfigo, por exemplo, ela é relacionada a tumores. Então, existe uma forma que se chama pênfigo paraneoplásico, que concorre, às vezes, com tumores extracutâneos. Então, às vezes o paciente começa com lesões que parecem lesões de pênfigo, são um pouquinho atípicas, né? Tem alguns achados diferentes, mas no fundo ele tem um tumor em outro órgão. Olha, Então, isso já é um pode ser alerta. uma manifestação de doença sistêmica, certo? Então, acho que tem sim muita importância, além da mortalidade alta, se você não administra ao paciente a terapêutica correta. Por exemplo, no passado, sem tratamento, a mortalidade chegava a 90% dos pacientes. Nossa. Hoje, felizmente, a mortalidade caiu para 5%, 10%, né, com os medicamentos. Mas são doenças ainda muito assustadoras, com graves consequências. A senhora pode falar um pouco do tratamento? Quais são os tratamentos hoje? Eu já entendi que o maior gargalo, claro, é o diagnóstico, né? Essa é a maior dificuldade que precisa ser investida, precisa ser melhorada. Mas uma vez com o diagnóstico correto, qual é o caminho de tratamento? Qual é a terapêutica adotada? Então, hoje, o tratamento das dermatoses bolhosas autoimunes melhorou muito. Até, eu diria, até o fim do século XX, o maior arsenal para tratamento eram os imunossupressores. Então, são medicações que combatem essa resposta autoimune desregulada. Então, são medicamentos, normalmente ainda são base do tratamento, mas são os corticoides sistêmicos, certo? E medicações imunossupressoras. São as mesmas que às vezes utilizamos para quimioterapia de tumores, tá? Então, esses medicamentos, eles combatem essa resposta. Tá? Então, na sua grande maioria, ainda os pacientes se utilizam dessa medicação e elas têm boa eficácia. Qual é o problema dessas medicações? Elas não atacam só o seu problema, elas têm muitos efeitos colaterais. Então, hoje, o caminho são as medicações que nós chamamos alvo específicas. Então, existem os imunobiológicos, tá? E a droga mais utilizada em bolhoses autoimunes é o rituximab. É um anticorpo monoclonal contra uma parte que se chama anti-CD20, que vai regular essa produção desses autoanticorpos. Com menos efeitos colaterais, imagino. Sim, é sensacional, o remédio é muito bom. Pena que o custo é muito elevado ainda. Então, em muitos países ele já pode ser considerado uma primeira linha de tratamento. Então, você nem chega a fases mais de maior progressão da doença. Você consegue coibir a doença grave. Tá? Só que, por exemplo, em países como o nosso, você ainda precisa passar pelas etapas com imunossupressores habituais, e caso haja falha do tratamento, você intervém com imunologia. Mas existem outras terapias em pesquisa, são chamadas de CART, né? Isso é mais para o vulgar, onde você consegue até controlar a produção desses anticorpos. Sensacional. É sensacional. Então, tem muita coisa por aí. Que bom saber disso, especialmente porque é uma doença que você vai usar um tratamento de forma contínua. E aqui no Brasil, são pacientes jovens, como a senhora alertou, né? Então... Então, isso é um outro fator. No passado, a maioria dos pacientes eram pacientes acima dos
50, 60 anos. Mas hoje nós temos notado que tem vários pacientes mais jovens, inclusive. Então, a faixa etária, por exemplo, às vezes pode oscilar aí ao redor de 40 anos. Então, são pessoas que estão na idade produtiva, né? E essas doenças, elas são muito debilitantes. E existem formas, existe um outro grupo, além dos pênficos, do pempicose bulhoso e das doenças por IgA, um grupo que se chama pemphigoide das membranas mucosas. Né? Essa é uma doença muito rara, só que é muito agressiva. Então, são doenças que acometem vários sistemas, várias mucosas, não só da pele, mas de outros órgãos. E, às vezes, elas não levam ao óbito imediato, mas a qualidade de vida comprometida, claro. Comprometida é muito ruim para o paciente. Antes que ele se alimentar, imagino. Sim, muitos precisam, às vezes, de traqueostomia, precisam de sonda nasointeral, alimentação. Então, antes que eles cheguem nesse estágio, o ideal seria frear. E é possível frear e regredir? Sim. Não, às vezes você não regride, mas pelo menos você estaciona do ponto até onde ela foi. Tá. E por isso que o diagnóstico é importante, porque, por exemplo, trabalho no centro, no hospital terciário de referência para essas doenças. O que acontece? Nós recebemos os pacientes em fases muito avançadas, onde talvez, se o diagnóstico correto tivesse sido feito em etapas anteriores, o paciente não estaria com as sequelas que ele tem hoje. Então, nós poderíamos melhorar muito a qualidade. E além da gente contribuir levando informação cada vez mais, tanto para pacientes quanto para profissionais que trabalham, né, nessas áreas, o que mais poderia ser feito para adiantar esse diagnóstico, fazer com que ele fosse mais rápido? O que a senhora imagina que precisa ser feito? Primeiro, o treinamento profissional. Eu acho que antes até do diagnóstico laboratorial, o médico ele tem que ser apresentado essas doenças, né, que apesar de serem raras, elas existem. Então, eu acho que o treinamento de toda a equipe profissional, médicos, paramédicos, é fundamental. Então, inclusive, não só médicos, porque, por exemplo, a enfermagem pode ser também de grande valia. Em alguns países, Estados Unidos, por exemplo, Grã-Bretanha, existem enfermeiras especializadas em determinadas áreas, e elas, às vezes, são as primeiras triadoras desses pacientes. Tá? Dentistas, porque, por exemplo, o pênfico vulgar, a primeira manifestação em 60% dos pacientes são lesões na mucosa oral. Então, o paciente pensa que ele tem aftas que nunca melhoram, ou ele acha que ele tem um trauma dentário, que não está se resolvendo. E ele fica, às vezes, 1, 2 anos nesse quadro um pouco incipiente. E aí, quando vem a doença, vem galopante. Entendi. Então, a conscientização de todos esses profissionais da saúde é um ponto da educação. Segundo, eu acho que oferecer ou estender ou facilitar os métodos diagnósticos para os profissionais, para as instituições de ensino. Eu acho que isso também é o outro gargalo. Terceiro, trabalhar, né, na melhora de obtenção dessas medicações de alto custo. Acho que são os 3 pontos fundamentais. Fundamentais, importantes e urgentes, né? Sim. Acho que é isso. Doutora, era esse o papo que eu queria ter com a senhora, foi muito importante, assim, aprendi bastante, eu de fato não conhecia a doença, acredito que muita gente ainda não, então agradeço muito o seu tempo em nos explicar, obrigada pelo seu tempo. Obrigada, Renata, tchau. Daí você se contacta depois, né, se precisar. Espera só um minutinho, eu vou interromper a nossa gravação.